Isekai tem saído aos montes nos últimos anos, mas raramente vemos algo que se destaque desse gênero. Hoje nós vamos falar de um dos melhores Isekais dos últimos anos, Mushoku Tensei. O Isekai é um gênero que muitas vezes carece de um desenvolvimento mais cadenciado, parâmetros de poder equilibrado, uso do passado e conhecimento dos seus protagonistas. Porém hoje, eu quero falar de um anime que possui todos os clichês de Isekai, mas consegue se sobressair através de seu desenvolvimento gradual e divertido. Mushoku Tensei é um dos vários animes Isekai que estão em exibição nessa temporada. É uma adaptação de light novel do mesmo nome e tem se mostrado maravilhoso e uma grande promessa, ao menos para mim. Entre as continuações e novos animes, Mushoku se destaca por sua narrativa e temas que vem abordando sem medo. Sério, eu acho que eu nunca vi animes abordarem certos temas como aqui aborda, e principalmente no gênero que ele se enquadra. Nele acompanhamos a história de um homem que desperdiçou seus 34 anos de vida até o momento que ele é atropelado e reencarna como um bebê em um mundo fantástico, repleto de magias, demi-humanos e tudo que você imaginar vindo de um bom e velho RPG japonês. Consigo lembrar de apenas 3 animes que são desse modo de reencarnação, mas em nenhum deles há um desenvolvimento como há em Mushoku. Desde o primeiro episódio, é possível notar como o autor trabalha de forma diferente essas obras em comparação aos seus primos do gênero. Por pequenos relances, nós podemos ver que o protagonista não era apenas um tipo de otaku, nite ou pessoa aleatória que vivia sua vida. Nos é mostrado como nem mesmo a morte de seus pais o abala e ele prefere ficar em casa, vendo hentai, fazendo outras coisas também, o que nos mostra um pouco de sua índole, pelo menos naquele mundo. Ao reencarnar, temos outra característica que se diverge dos outros animes do gênero, que é o fato do protagonista não entender as linguagens daquele mundo, que sinceramente é algo que me incomoda muito nos outros animes do gênero de Isekai, porque eles vêm com um tradutor universal embutido. E aqui é interessante ver que, mesmo que ele aprenda rapidamente, já que ele aprende ao mesmo tempo que um bebê, ainda é legal ver que ele tem que aprender. A forma que nos é mostrada a personalidade do protagonista e como ele interage com as outras pessoas daquele mundo também é mais um fator que ajuda no desenvolvimento da trama, onde o protagonista manipula, entre aspas, as pessoas, atuando como uma criança, levando eles à melhor situação para ele mesmo. Na maior parte dos primeiros episódios, acompanhamos o protagonista e seus pensamentos enquanto ele explora aquele mundo, ou sua casa, para ser mais exato, e algumas coisas que ele tem que falam sobre seu mundo. Assim ficamos a par de sua personalidade, desejos e opiniões. O autor utiliza isso para fazer diversos momentos descontraídos, onde vemos o contraste da mente do adulto com o corpo de uma criança. Nada muito exagerado, sempre com muito bom humor. Essa é uma das principais características de Mushoku Tensei. Vamos parar de falar um pouco do protagonista e vamos focar nos outros personagens. Todos eles, a mãe, o pai, a empregada, apesar de falar muito pouco no início, mas quem imaginava, né? Todos são extremamente carismáticos. Assim como o protagonista também se mostra, podemos ver o desenvolvimento entre os personagens de forma muito orgânica. E como eu falei, sempre com um bom humor de Mushoku. Sensei, その木は母様が大事に育ててきたものですので怒ると思います。 Podemos acompanhar todo esse desenvolvimento de forma muito gradual, porque nós não temos um gigantesco time skip. Nós temos pequenos time skip de alguns meses inicialmente, depois de um ano. Isso permite nos afeiçoar aos personagens, conhecendo eles com o passar do tempo, sem nos mostrar diretamente o seu passado, algum tipo de flashback, ou uma cena onde alguém os reconhece e temos uma breve linha de diálogo tipo: nós somos os grandes heróis desse reino. Conhecendo assim suas características pelo local, por suas ações e pelos diálogos que tem entre os personagens. Alguns inclusive que são jogados de forma banal e tem informações muito importantes. À medida que o tempo vai passando dentro de Mushoku Tensei, nós podemos ver o desenvolvimento desses personagens com pequenas características que nos são mostradas de pouco a pouco, num diálogo, numa pequena ação, numa observação do protagonista. E aí,
que entra novamente a parte orgânica do anime, porque nós conseguimos ver pessoas ali, juntamente com a piada, pessoas divertidas, pessoas excêntricas de certa forma, mas sem ser exagerado. Mas e aí? E quanto aos poderes, quanto à magia? Ele é super poderoso ou ele começa do zero e gradualmente vai subindo? Se você gosta de algo mais plausível e cadenciado, acredito que o Mushoku vai lhe agradar muito, mas isso não quer dizer que o personagem não seja muito poderoso. Vamos lá, mais uma característica maravilhosa de Mushoku Tensei. O protagonista descobre que é bastante hábil com magia, mas isso não significa que ele é bom em tudo que tenta ou que não precisa ser ensinado para aprender. Ele aprende muito rápido, essa é sua característica, já que ele é uma pessoa muito experiente na sua vida passada. Com o passar do tempo, descobrimos que ele não é um deus em todo tipo de magia. Isso permite com que outros personagens ganhem destaque e sejam apresentados através disso. Mesmo sendo bom no que ele tem de especial, isso não salva o protagonista de todo e qualquer problema. Ele ainda é um novato nesse mundo. Isso era uma das coisas que eu tinha mais medo de como seria utilizado. E olha, seriamente não me decepcionou. O protagonista, tendo o seu poder e habilidade, ainda assim não consegue se safar de tudo. Ele ainda assim toma ataques que ele não consegue prever, porque ele não é um tipo de gênio do combate que consegue prever o que o inimigo vai fazer. Ele é um garoto. Ele é um homem, mas ainda assim é um garoto que está aprendendo agora a como lidar com os poderes, como lidar com pessoas que são mais habilidosas que ele. Mas olha, ele até que luta bem. Todos esses pontos dentro de Mushoku Tensei me conquistaram. Mas a coisa que mais me conquistou, que eu acho que eu já mencionei alguns pontos aqui dentro do vídeo, é o quão orgânico Mushoku Tensei consegue ser. A forma com que ele desenvolve e aborda certos temas, como sexo, traição, violência, nada de ser tratado como se fosse uma maravilha ou se fosse algo péssimo. O diretor não tenta dar um grande enfoque nem usar ângulos para engrandecer esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, não é como se ele tentasse tirar a importância daquilo. Aquilo que está lá acontece, ele não desvia a câmera pra gente não ver. Em vez disso, ele mostra a ação na medida correta, na medida que deve ser, e foca nas consequências daquele ato, no que está acontecendo em volta. Por exemplo, foi o que aconteceu agora no episódio 5, um ato de violência graficamente não nos é jogado na cara, mas que é forte. Ele nunca viu isso na sua vida passada. E aqui, pior ainda, ele é só um garoto que durante, acredito que ele tem agora 7 anos, viveu uma vida pacífica e legal com seus pais, e agora tá vendo aquela cena e ele fica perplexo, ele fica assustado, ele fica sem ar. Não só ele, assim como também os outros personagens à sua volta reagem de forma adequada, de acordo com sua personalidade, sua idade, de acordo com quanto estão acostumados em ver aquele tipo de cena. Mas para além de tudo isso, o time cômico de tensão que o anime consegue criar é perfeito. Isso não se aplica apenas no episódio 4 que eu falei. O anime é orgânico desde o início e nós vemos coisas que no nosso dia a dia ou que para aquele mundo seriam muito plausíveis, cenas que algumas pessoas acham que desnecessárias inicialmente, inclusive eu, porém que futuramente dentro da própria trama se mostra sendo útil, e isso eu achei impressionante. A autoridade a qual me refiro não é apenas como, por exemplo, um item ser mencionado e mais pra frente ele ser resgatado. A autoridade que eu digo é no sentido narrativo da coisa, de acontecer um evento que você via ali através daquelas ações que era possível, que era palpável e que veio a de fato acontecer. Mas não é uma menção direta a esses eventos, é isso que torna Mushoku tão brilhante na ordem dos seus fatores. O diretor, o autor, acredito que toda a equipe em geral, desde a obra original até a adaptação, tem um timing perfeito. Como eu falei, todo o anime tem um clima descontraído, divertido,
mas nos momentos que ele precisa ser tenso, é de tirar um pouco o fôlego, ou então de você, por ter tanta ligação com os personagens, ficar enraivecido. Tem um momento no quarto episódio que eu queria entrar em tela e poder sacudir, porque eu não acreditei no que eu estava vendo, sabe? Eu queria sacudir o personagem, eu queria conversar, passar a mão na cabeça lá, vai ficar tudo bem. O protagonista faz esse papel por nós porque, apesar de ele estar dentro da história, a sua mente está de fora. Ele tem uma ligação com aqueles personagens e não quer que nada de ruim aconteça, mas ao mesmo tempo ele consegue pensar com calma, avaliar bem a situação e tomar a melhor decisão. Porque ele ainda assim é um adulto e está de fora daquele problema em específico. A trilha sonora que nos acompanha durante o anime, tanto nos momentos calmos quanto nos momentos tensos, ela consegue passar com tremenda eficácia o que aquela cena quer passar pra gente. Eu fico maravilhado com a trilha sonora. A trilha sonora é algo que eu amo muito nos animes. Faz toda diferença. Eu não consigo ver, por exemplo, uma luta de ação com música de elevador. Ah, mas não acontece. Acredite, acontece. De qualquer forma, eu espero que Mushoku Tensei, nosso protagonista, faça jus a seu título e tente seriamente nesse novo mundo. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, certo? E se você quiser mais indicações de anime, análises e coisas do tipo, tanto desse modo quanto no sentido mais filosófico, se inscreve aí para poder nos acompanhar, tá certo? Em breve estaremos voltando. Tchau!